Bom dia a todos. Queria agradecer a SPI pelo convite. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a descolonização pré-operatória, se vale a pena fazer ou não, e se vale a pena quando e como, né? Então, eu não tenho conflito de interesse para essa aula. E quando a gente pensa hoje na prevenção de sítio cirúrgico, né, a gente sabe que a gente tem medidas que a gente precisa fazer no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. Dentre as medidas que a gente tem para fazer no pré-operatório, existe o racional da redução da carga bacteriana. E aí, quando eu penso em reduzir carga bacteriana, existem duas medidas que eu posso utilizar, que é o que a gente vai falar hoje. O banho pré-operatório e a descolonização propriamente dita, né? Quando eu penso nos agentes de infecção de sítio cirúrgico, eu tenho uma casuística que é muito mais americana e europeia, né, do que brasileira, então a gente tem muito pouco dado nacional a respeito disso, mas a gente sabe que nos Estados Unidos o Staphylococcus aureus é um agente muito importante de infecção de sítio cirúrgico, ele corresponde a 30% das infecções. E aqui, só para a gente não ter nada nosso, eu pus o dado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde o Staphylococcus aureus é o segundo agente de infecção de sítio cirúrgico, tá? E aqui a gente excluiu as infecções intraabdominais, de trato urinário e as pulmonares que seriam potencialmente contaminadas, tá? Então, parece que a gente tem também uma importância aí do Staphylococcus aureus como agente. Quem trabalha em hospital privado também deve ver o Staphylococcus aureus como um agente importante. E a maioria dos trabalhos de descolonização são de descolonização de Staphylococcus aureus, tá? A gente praticamente não encontra na literatura sobre descolonização de gram-negativos, ainda mais para infecção de sítio cirúrgico e paciente pré-operatório. Então, a gente já é muito sabido aí desde a década de 90 que a colonização pelo Staphylococcus aureus é associada ao aumento de infecção de sítio cirúrgico. Então, a gente tem, por exemplo, esse trabalho aqui de 1995, né, em cirurgia cardíaca, que mostra que o portador nasal de Staphylococcus aureus ele tem um risco aumentado em até 9 vezes de ter infecção de sítio cirúrgico. E aí, considerando que esse é o agente principal, né, isso faz sentido mesmo. E a gente tem alguns trabalhos em cirurgia ortopédica também, mostrando que a gente tem um aumento tanto de infecção de sítio cirúrgico geral, como de infecção por esse agente, né, de Staphylococcus aureus, quando o paciente é colonizado por Staphylococcus aureus. E aí, quando a gente fala da colonização, a gente fala principalmente do swab nasal, tá? Que é o sítio principal em que esse agente é pesquisado. Então, quando a gente vê os estudos de população mesmo, a gente sabe que a prevalência de colonização por Staphylococcus aureus na população é alta, né? A casuística americana também diz que 20% da população é portador crônico de Staphylococcus aureus, sendo que 2/3 dessa população é colonizador permanente, né? E aí, nos estudos de pacientes pré-operatórios, essa casuística vai de 18% a 26%. No Brasil, a gente tem poucos dados a respeito da colonização por Staphylococcus aureus, mas aqui em São Paulo a gente tem esse estudo populacional aqui de Botucatu, que mostra 33% de prevalência, com 0,9% de MRSA. E tem o trabalho da Daniela Bess também, que acompanhou pacientes ambulatoriais e acompanhantes lá do Hospital Universitário e achou 42% de prevalência de colonização por Staphylococcus aureus, que é um número super alto, né? Sendo que 2,3% desses pacientes tinham MRSA. Então, é um agente importante, que a gente tem uma prevalência importante, pelo menos com o dado que a gente tem, né? E aí, vale a pena a gente fazer essa descolonização? Se sim, como, né? O ideal era que a gente tivesse isso aqui, né? A gente viu muito isso aqui no Covid. Parecia que resolvia todos os problemas, né? Os serviços eram maravilhosos, porque a gente tinha uma câmara, um túnel desinfectante. Eu não sei se vocês tiveram essa situação aí, quem faz controle de infecção, de ter profissional de saúde pedindo por esse túnel desinfectante aí para poder entrar no hospital. Então, era muito bom que eu tivesse um túnel desinfectante aí para o paciente de Staphylococcus aureus, ele saísse de lá descolonizado e aí vai fazer a cirurgia. Mas o que a gente tem é o antisséptico que é utilizado aí há 40 anos, que é a clorexidina, né, um digermante super conhecido já, que faz ligação à parede celular.
Ele tem atividades contra gram-positivos, gram-negativos e leveduras. E ele tem um bom perfil de segurança, né? É um antisséptico já muito estudado, mas a gente sabe que tem irritação cutânea, algumas reações alérgicas que podem ser graves. E o objetivo de fazer banho com clorexidina é justamente reduzir essa carga bacteriana, né, para poder evitar infecção de sítio cirúrgico. E aí existem, vocês sabem, existem trabalhos até em pacientes de UTI, né, para evitar infecção de corrente sanguínea e outros desfechos. O uso da clorexidina existe, tanto em estratégia universal quanto em estratégia guiada. Então, existem trabalhos que tentam mostrar o benefício do uso desse banho para todos os pacientes, e existem trabalhos que direcionam, né, o uso desse banho para os pacientes colonizados. E aí, quais são as estratégias que a gente pode utilizar? Tem de tudo que vocês quiserem, tá, na literatura. Então, vai ter a clorexidina associada à mopirocina por 5 dias, vai ter o uso da clorexidina por 3 dias, vai ter na noite anterior, vai ter antes da cirurgia, no pré-operatório. Mas a estratégia que a gente mais vê na literatura é essa aqui, ó, do banho na noite anterior. Cadê meu mouse aqui? Do banho na noite anterior e o banho 2 horas, sim, até 2 horas antes da cirurgia. Então, se a gente fosse escolher, assim, né, a estratégia que seria mais estudada seria essa, tá? E quando a gente fala dos guidelines internacionais, mesmo que eles não falem em banho com antisséptico propriamente dito, eles recomendam um banho na noite anterior e 2 horas antes da cirurgia. Aí, quando a gente vai olhar os trabalhos, mesmo os estudos com clorexidina, essa aqui é a revisão do guideline da OMS, que eles fazem uma meta-análise a respeito. E aí, como eu já falei, né, tem estratégia de banho de todo jeito. Então, como tem estratégia de banho de todo jeito, os trabalhos são heterogêneos, que foi muito o que o Cristiano achou também nos estudos com antibiótico de cólon, para prevenção de infecção de cólon, né? E aí, tanto nos estudos randomizados, quanto nos estudos observacionais, a gente não consegue achar um benefício do uso do banho de clorexidina para a prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Quando a gente olha, separa esse banho de clorexidina, que a gente também vai ter diversas apresentações aí, só olhando as toalhas impregnadas, né, as toalhas impregnadas com clorexidina 2%, a gente vê que a evidência é um pouquinho melhor. Então, a gente tem esse estudo randomizado aqui, que bate na trave aqui, né, na significância da eficácia desse banho. A gente tem esse estudo aqui, que é pré e pós-intervenção em cirurgia geral, vascular e ortopédica, que mostra um benefício, mas é um estudo. E a gente tem essas 2 cortes aqui prospectivas, que são do mesmo autor, inclusive. Um estudo é de artroplastia de quadril e o outro é de artroplastia de joelho. E aí, apesar de ter esse benefício aqui, a grande crítica da OMS a esse estudo é que ele não é um estudo que separa realmente os pacientes para ir para um grupo ou para outro. Eles recomendam esse banho para todo mundo, eles avaliam a adesão do paciente, e aí o paciente que foi considerado aderente, eles puseram num grupo, o paciente que não aderiu, eles puseram no outro grupo. E aí eles fizeram essa comparação e viram esse benefício, mas a OMS considera isso uma evidência de baixo nível, tá? Então, por causa disso, a OMS especificamente não faz recomendação para fazer um banho com antisséptico para prevenir infecção de sítio cirúrgico. E aí, os trabalhos que mencionam isso falam que esse banho tem que ser associado a pacote de medidas, se ele for utilizado, como tudo em prevenção de infecção, né? Então, quem faz prevenção de infecção hoje sabe que todas as grandes patologias que a gente enfrenta aí dentro do hospital dependem de um pacote de medidas para serem prevenidas. E aí, isso aqui é mais uma curiosidade, inclusive. Por que será, né, que quando a gente usa toalha impregnada, isso tem uma evidência melhor do que quando a gente usa, por exemplo, o sabão de clorexidina 4%? Então, esse trabalho aqui avaliou 3 estratégias, né, banho na noite anterior, banho na manhã da cirurgia e banho na noite anterior e na manhã da cirurgia, e 2 estratégias para uso do antisséptico, né, a clorexidina 4%, banho mesmo, e o uso da toalha impregnada com CHG 2%. E aí eles avaliaram aqui a capacidade de ter uma concentração adequada da clorexidina, que seria esse MIG 90 de 4,8 aqui. E eles acharam que a efetividade da toalha impregnada, até microbiologicamente, ela foi maior do que a com banho com clorexidina 4%.
E aí eu acho que é uma coisa para a gente refletir um pouco sobre o tempo de secagem do antisséptico, né? Porque quando a gente usa clorexidina, em tese a gente precisa esperar que ele seque no corpo para poder fazer o enxágue. E aí, muito provavelmente, né, a gente não orienta nem os profissionais de saúde acerca disso e nem os pacientes acerca disso. Então, pode ser que a gente esteja fazendo um banho de clorexidina e ela não esteja sendo eficaz justamente porque a gente não espera esse tempo de secagem, tá? Enquanto que as toalhas impregnadas, a gente recomenda não enxaguar. Então, ela fica lá fazendo ação. Então, talvez a coisa seja por aí, tá? Aqui é um estudo de custo-efetividade da dispensação da clorexidina. A gente vê que alguns serviços podem adotar essa estratégia, né, de dispensar o lenço de clorexidina para os pacientes, para eles poderem fazer esse banho durante 5 dias aí. E aí, esse estudo aqui mostra que, mesmo que você tenha uma adesão baixa, aqui, ó, a adesão eles consideraram a basal, 15,3%. Então, mesmo que tenha uma adesão de 1,5 vezes esse baseline aqui, seria mais ou menos 23% de adesão, eles consideram a dispensação da clorexidina custo-efetiva, mesmo se a efetividade do banho for baixa, for em torno de 10%. Tá? Isso aqui é o número de cirurgias que seria, o número de infecções que seria prevenido a cada 1 milhão de kits distribuídos. Tá? Então, vejam aqui que quando eu tenho 10% de eficácia de banho e mais ou menos 23% de adesão, eu consigo evitar mais ou menos 1.000 infecções para cada 1 milhão de banhos distribuídos. Então, é uma medida que é custo-efetiva. Tá? A outra estratégia que a gente tem para fazer descolonização é o uso da mupirocina, né? A mupirocina é um antibiótico tópico que inibe síntese proteica. Ele tem atividade para estafilococos, estreptococos, hemófilos e Neisseria. E ele tem uma boa efetividade na erradicação do MRSA. Então, tem estudos que mostram aí 90% na primeira semana e 60% após períodos mais longos, que vão aí de 14 dias até 1 ano. E ainda é um antibiótico que tem baixa prevalência de resistência. Tá? Então, é uma estratégia que pode ser utilizada aí para a descolonização dos Staphylo aureus. Aí, para a mupirocina, a gente tem bastante estudo, assim, e aí eu coloquei aqui mais ou menos por nível de evidência. Então, aqui estão os ensaios clínicos randomizados, aqui está um ensaio clínico aberto e os estudos quase experimentais. Aqui é o método, a população que esses estudos utilizaram, que são várias, né? Então, vejam que apesar da gente ter muito bem, a clorexidina a gente tem muito bem estudado em cirurgias ortopédicas e cirurgias cardíacas, a mupirocina a gente tem até uma diversidade maior, né, de estudo. Mas vejam que a maioria deles faz o screening para Staphylo aureus. Então, alguns estudos usam RT-PCR, outros estudos usam a cultura nasal, e aqui tem um estudo no meio desses que não fez screening e fez mupirocina para todo mundo. A estratégia mais utilizada é essa aqui. Então, quando os trabalhos fazem a mupirocina, normalmente é com banho de clorexidina por 5 dias, então a mupirocina 2 vezes ao dia por 5 dias, junto com banho de clorexidina também por 5 dias, e esses em verde aqui, ó, foram o que mostraram benefício, tá? Aqui são os estudos observacionais, então as coisas prospectivas e retrospectivas, e aqui dos estudos observacionais a gente tem realmente mais estudos em cirurgia ortopédica e cardíaca, o método de screening também. Pode ser PCR ou pode ser cultura, e a maioria com o mesmo esquema, né? A mupirocina mais o CHG por 5 dias, tá? Vários estudos também mostrando aqui benefício da descolonização com a mupirocina. E aí, quando a gente olha a meta-análise, essa aqui é a meta-análise da OMS, a gente vê que realmente tem benefício, e a OMS realmente recomenda a descolonização com mupirocina com ou sem clorexidina para os pacientes colonizados com Staphylo aureus, tá? Então, de novo, lembrando aqui, nos estudos da mupirocina, os pacientes era feito o screening dos pacientes mesmo para Staphylo aureus. Outras alternativas que existem, né, e que eu vou citar aqui, é o uso do PVPI intranasal a 5% e um antisséptico nasal alcoólico, né, que é um uso com emoliente. Assim, ainda são estratégias
que tem poucos estudos, né? O PVP intranasal é usado no período pré-operatório imediato. Então, esse seria o grande benefício dele, na verdade, porque você não tem que ficar dependendo do paciente fazer a mupirocina 5 dias antes da cirurgia. Você faz ali, está no pré-operatório, você faz o PVPI e pronto, em tese, você fez a descolonização do paciente. Mas tem alguns estudos que mostram perda de efetividade após 4 horas da cirurgia. Então, ele tem um efeito microbiológico residual menor aí, em comparação à mupirocina. E os estudos ainda são de baixa qualidade, né? A maioria deles é em cirurgias ortopédicas. Quando a gente fala do antisséptico nasal alcoólico, a gente tem menos evidência ainda. Então, a gente tem um estudo em profissionais de saúde, que fazem aplicações aí de 4 em 4 horas. Então, isso para mim também já é um problema, porque fazer qualquer coisa de 4 em 4 horas é pedir para ter baixa adesão. E a gente só tem um estudo em pré-operatório, que é feito no pré-operatório imediato também, e você pede para o paciente usar 5 a 7 dias após, junto com o banho do CHG. E esse estudo é unicêntrico, é um pré e pós-intervenção. Ele mostrou redução de 81% de infecção de sítio cirúrgico. Porém, é um estudo só, unicêntrico, a gente precisa de mais dados a respeito disso, tá? Uma outra alternativa também é a fotodesinfecção, que é você colocar laser para fazer uma descolonização nasal. E aí você põe um fotossensibilizador, que é o azul de metileno, geralmente, e faz aplicação de laser nesse paciente também no pré-operatório. Tem um trabalho que mostrou benefício também de redução de infecção de sítio cirúrgico, que também é pré e pós-intervenção, mas apenas 52% desses pacientes permaneceram com culturas negativas após 48 horas. Então, também é uma alternativa que, em tese, é promissora, mas a gente ainda precisa de mais dados para poder entender se realmente vale a pena fazer isso, né? E a estrutura que isso exige também, naturalmente, é muito maior. E será que vale a pena, então, se eu vi os trabalhos com mupirocina e eu vi que todos eles investigaram colonização, será que vale a pena, então, eu fazer o screening da colonização dos meus pacientes? Então, esse é um estudo que fala sobre isso, é um estudo que faz uma árvore de decisão aqui de você fazer a vigilância ou não fazer a vigilância. E ele conclui, e aqui a gente está usando a cultura nasal, ele conclui que você deve sim fazer o screening se você tiver uma prevalência de MRSA maior que 1% e se o sucesso da descolonização for maior ou igual a 50%. Então, isso depende muito do tipo de população que você vai fazer, né? Da adesão que o paciente vai ter, para você saber qual vai ser a estratégia, qual vai ser o sucesso da descolonização. E também você poderia fazer se a prevalência do MRSA for maior que 2,5% e o sucesso da descolonização maior que 25%. Ou seja, a gente tem que entender o nosso dado para poder saber se vale a pena a gente fazer esse tipo de estratégia. Então, beleza, né? Vamos fazer, porque vale a pena. Só que aí você vai, acha fácil, né? Beleza, então eu vou indicar mupirocina e banho de clorexidina para todos os meus pacientes, eu tenho um problema com Staph aureus, vai ser tranquilo. Aí não, você tem que ver quem são as equipes cirúrgicas que estão cuidando desses pacientes, que estão indicando essas cirurgias, de onde que eles vêm, como que você vai conversar com esses médicos, né? Como que esses pacientes vão aderir a essa colonização, como que você vai conseguir o recurso para isso, você vai pagar por isso, o paciente vai pagar por isso, que custo isso vai acrescentar para o hospital. Então, são várias nuances aí que fazem com que isso não seja tão fácil assim de implementar. Lembrando que a gente tem 2 métodos para screening, né, basicamente, que são a cultura e o PCR. Seria ótimo que a gente tivesse um PCR para todo mundo, porque ele é muito rápido, o resultado dele fica pronto em 1 hora. Ele tem uma sensibilidade melhor, então, assim, a gente evitaria de ter falso negativo aí para esses pacientes, mas o problema dele é custo, né? Então, hoje, no meu hospital, por exemplo, o exame do PCR custa 14 vezes mais que o exame da cultura, né? E a cultura, apesar de ser um método barato e ter uma sensibilidade razoável, tem uma demora no resultado que pode impactar aí na efetividade da estratégia, né? A gente vai precisar que alguém cheque esse resultado e avise esse paciente e entre em contato com esse paciente. Uma outra dificuldade é a adesão a protocolos. Então, mesmo nos maiores estudos, a gente vê uma adesão baixa a essas medidas. Então, esse estudo aqui do JAMA mostrou 40% de adesão dos pacientes ao pacote completo aí de prevenção. E esse outro estudo aqui, 31,1% de adesão a esse pacote, sendo que a mupirocina teve uma melhor adesão aqui,
que o banho de clorexidina. Aí uma outra coisa, né, gente? A gente está vendo todos os trabalhos com a mupirocina nasal, com a solução alcoólica, com PVPI nasal, e nada disso tem disponível no Brasil. Nenhuma dessas apresentações. Então, é algo muito complicado também a gente ficar fazendo inferência em cima de soluções que a gente não tem para usar, né? Então, isso é uma outra dificuldade. A mupirocina que a gente tem hoje é pomada, em tese, não é indicada para uso intranasal, né? Apesar da gente indicar descolonização com ela. E aqui é um estudo de vida real, só para deixar as pessoas um pouquinho mais felizes, que é a Maura que cedeu esse slide, lá do Sírio-Libanês. Eles começaram a distribuir os kits de clorexidina e mupirocina para os pacientes da filantropia da cirurgia da mama, e eles tiveram resultados super interessantes. Uma redução importante aqui, ó, de infecção de sítio cirúrgico. Eles tinham 40% das infecções por Staphylo aureus, e aqui em 2017 eles passaram 7 meses sem ter infecção de sítio cirúrgico. Então, foi um trabalho muito legal que eles conseguiram organizar com a equipe cirúrgica de lá e teve uma adesão muito boa dos pacientes. Então, só para concluir, respondendo às perguntas, né, se a gente tem possibilidade de fazer o screening para Staphylo aureus, vale a pena sim descolonizar se o paciente for positivo, nas cirurgias limpas, e aí é interessante usar a estratégia combinada mesmo, do banho com clorex mais mupirocina. Se a gente não consegue fazer o screening para Staphylo aureus, aí a gente precisa saber se Staphylo aureus é um problema para a gente, né, é um problema no seu serviço. Talvez valha a pena a gente utilizar nas cirurgias mais estudadas, que são as ortopédicas e as cardíacas, mas as cirurgias plásticas também são um potencial aí de uso dessa estratégia. E também fazer estratégia combinada aí do banho do clorex com a mupirocina. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.